ainda melhor. Vamos ao primeiro tema. A bolinha aqui. Difícil essa bolinha. Agora foi. Vamos lá. Tema sorteado. Aqui, ó. Novos modais de transporte. Pela ordem de sorteio, candidato Ralph Zimmer é o primeiro neste bloco. Candidato, para quem o senhor pergunta? Quero perguntar para o candidato Carlos Moisés. Por favor, 30 segundos. Candidato Carlos Moisés, o Oeste está em petição de misérias, SCs. O senhor diz aí que investiu nas BRs. Os outros modais, Brasil todo avançando com ferrovias, né? E Santa Catarina agora que tem uma movimentação tímida ainda num projeto conjunto para levar lá num pedacinho do Oeste a Cascavel. O seu governo não fez nenhum projeto que me parece em ferrovias. Eu pergunto, o senhor tem proposta concreta em relação a ferrovias e aeroportos? Historicamente, nosso governo investe em projetos para o desenvolvimento da infraestrutura, novos modais, dentre eles ferrovia, 40 milhões de reais, licitação, contratação de projetos para desenvolver uma ferrovia de Correia Pinto até Chapecó, que vai se conectar com a ferrovia Chapecó, que a Ferronorte fará até o Paraná, e a partir daí também uma ferrovia litorânea. Nós vamos fazer uma ferrovia litorânea interligando os portos, né? No novo marco regulatório houve a possibilidade do Estado, sim, e essa lei é recente, né, fazer investimentos em ferrovias. Já estamos providenciando isso. Quando eu recebi o governo do Estado, eu recebi dos 21 aeroportos, 8 estavam em vias de fechar. Nós já recuperamos quase todos, faltam só 2 para que a gente coloque em operação todos eles. E a gente tem coisa nova acontecendo. 20 anos, por exemplo, o aeroporto de Correia Pinto estava abandonado com investimentos importantes, a gente completou os investimentos e hoje já temos voo de Correia Pinto para Viracopos, para São Paulo. Ou seja, a gente está avançando sim, não tenha dúvida disso, e a partir também de novas estruturas importantes para o desenvolvimento rodoviário. Nós temos um projeto de uma rodovia de 140 quilômetros que vai ligar o anel viário de Biguaçu, licitação lançada, já temos as empresas que vão fazer os projetos e vai levar um novo corredor de desenvolvimento até Joinville com 6 pistas, desafogando a BR-101 em 30 mil veículos por dia. Na realidade, esse governo tem um carimbo da incompetência. Abriu diversas licitações, em verdade, no Oeste, e não conseguiu viabilizar a falta de concorrente, porque o edital já saiu esculhambado. Então, está faltando infraestrutura para Santa Catarina. O aeroporto de São Miguel do Oeste, a bancada do Oeste pediu, exigiu em uníssono os partidos da esquerda, direita, em 2019. Até agora, tal qual os leitos de UTI neonatais, não chegaram na ponta. Eu acho muito estranho, catarinense, quando o governador Moisés compara o governo anterior, o senhor precisa saber. Ele foi comissionado do governo anterior na Secretaria de Segurança Pública de Ada de Luca. O governador anterior é empregado dele no BRDE, o Eduardo Pinho Moreira, e ele teve que pedir do grupo do governo anterior, que hoje é vice do Jean Loureiro, Heron Jordani, para ser seu chefe da Casa Civil, porque o primeiro chefe da Casa Civil, Douglas Borba, foi preso no escândalo dos 33 milhões de reais dos ventiladores. Não se deixe enganar, catarinense. Fora Moisés, Ralph, 90 neles. Olha, Ralph, nosso governo está avançando sim em infraestrutura. Quando você fala em comparar governos, eu vou dizer o governo anterior. O que nós investimos só no oeste de Santa Catarina em 2022 supera todos os investimentos em conserva rodoviária que o governo de 2012 até 2018 investiu em todo o estado de Santa Catarina. Compare e verifique, essas informações são verídicas. Nós estamos avançando com projetos importantes. Quando eu recebo a Secretaria de Infraestrutura, nos desgovernos que passaram, não havia engenheiro contratando 180, não havia sequer uma licença para AutoCAD, que é a ferramenta básica. Hoje a Secretaria trabalha em BIM. Quem é engenheiro sabe do que eu estou falando. Portanto, as rodovias estavam 70% em condições ruins ou péssimas. Hoje, nós temos elas 70% em condições boas. É preciso avançar, sim. Pode ter certeza que por isso que o nosso governo precisa continuar. Hoje tem dinheiro para investir com recursos próprios. Vamos em frente. Próxima pergunta com o tema que também faz parte, né, de um dos temas elencados pelas entidades no projeto SC Ainda Melhor. O tema é violência contra mulher. Na ordem prévia do sorteio das perguntas nesse bloco, candidato Odair Tramontim. Candidato, para quem que o senhor pergunta? Eu pergunto para o candidato Esperidião a mim.
Por favor. Senador, Santa Catarina, lamentavelmente, desponta dentre os estados com maior índice de violência contra a mulher. O número de feminicídios é alarmante e constrangedor para nós, homens que cuidamos das nossas mulheres e das nossas filhas. Eu pergunto ao senhor, qual é a sua proposta de governo em relação a este tema? Sinceramente, eu lhe agradeço por me dar a oportunidade de falar sobre esse assunto. Ele é realmente uma vergonha que nós temos que retirar sem medo da verdade. Eu tive, só como retrospecto, o privilégio de implantar a primeira delegacia de defesa da mulher. Faz muito tempo. De lá para cá, este assunto, violência contra a mulher, se agravou com a pandemia. Esta é a verdade. Mas também, em compensação, a notificação hoje evoluiu satisfatoriamente. Satisfatoriamente em termos de saber se é verdade. O mesmo não acontece ainda em relação à violência contra a criança e contra o idoso. Por isso, nós precisamos associar atendimento psicológico, social, policial e sanitário. E dar à mulher, neste momento, a confiança de que o seu caso será tratado com eficiência e o causador do problema não ficará impune. Precisamos, com a ajuda do Ministério Público e da Justiça, exemplos. Só com esta transversalidade em termos de habilitações e com exemplos é que nós regrediremos esse número alarmante. Senador, eu sou promotor de justiça há 34 anos, o senhor bem conhece, e tive o desprazer de fazer dezenas de júris de feminicídio e que se avolumam a cada vez mais. Fiz o famoso caso Bianca Barros, lá do Vale Itajaí, uma crueldade contra uma jovem de 29 anos. E o triste é ver a resposta penal. Então eu peço, inclusive aos catarinenses, que votem nos candidatos do Partido Novo, porque o Partido Novo é firme no combate à criminalidade, nosso senador Barbosa, porque nós precisamos aprimorar a legislação penal. Mas, a par disso, nós precisamos também dar condições melhores à polícia, com mais delegacias da mulher, com maior aparato de investigação e, especialmente, nessa transversalidade, nós levarmos esse assunto para a educação, para ensinarmos as nossas meninas a não tolerarem qualquer tipo de violência, convivência com a violência, porque é a partir da decisão da mulher de não tolerar que a gente começa a enfrentar essa chaga, estimulando a denúncia contra os agressores. Eu usei a palavra mais leve, notificação. O pior de tudo é esconder, ou não dar condições, não estimular a mulher especialmente, mas também a criança, que é um pouco mais difícil, e o idoso, que muitas vezes silencia. Ou seja, a notificação, a denúncia, é a expressão mais correta, é a base para que esta política se estabeleça, inclusive na parte de saúde, dando confidencialidade ao tratamento da mulher, mas publicizando a medida que busca corrigir, e eu repito, um grande esforço para o exemplo. Sem o exemplo da punição ou da correção, como se queira chamar, nós não vamos dissuadir, nós não vamos desestimular a que haja tais agressões. A impunidade é o pior de tudo. Vamos lá, vamos em frente. Próximo tema, sorteado. Recursos de Brasília. Está aqui, na câmera. Candidato Jorginho Melo, sua vez de perguntar. Não podem responder, né, já responderam, os candidatos Carlos Moisés e Esperidião Amin. Pergunto para o candidato Jorge Bueno. Por favor, 30 segundos. O que o senhor fará, governador, com relação a Brasília, aumentar o volume de recursos para o estado de Santa Catarina? Já que o senhor foi deputado federal, participamos juntos, o senhor sabe bem como é que funciona isso, para que tenhamos um aumento no volume de recursos para terminar, pelo menos,
as estradas federais, as nossas BRs. Eu queria saber qual é o que o senhor pretende fazer com relação a isso. Primeiro, enquanto governador, a gente precisa construir relações institucionais, principalmente do governador com o presidente da República e do governador também com os prefeitos. E a partir disso, você fazer essa relação para conseguir recursos para o Estado, não somente nas rodovias, mas para todas aquelas ações que são importantes para os catarinenses, assim como principalmente na área de saneamento público. Santa Catarina hoje são 7 milhões e 400 mil habitantes, nós temos 5 milhões e 500 mil pessoas catarinenses que não têm saneamento básico. E saneamento básico, cada real que você investe, você poupa 6 na saúde. Então, é extremamente importante que, se o Estado não tem recursos, nós devemos buscar os recursos junto ao governo federal, em organismos internacionais, e fazer, inclusive, alinhar, se for o caso, com a iniciativa privada para nós resolvermos de imediato o problema do saneamento. Agora, senador, me parece que para as rodovias federais, e o senhor levantou esse tema, não tem muitos recursos para que a gente possa dar continuidade nas obras. Os recursos que tem no orçamento da União para o Estado de Santa Catarina, nenhuma empreiteira não vai nem mesmo entrar no trecho para iniciar a obra. Okay. Eu sempre atuei fortemente nesse sentido, independentemente de quem estava no governo, para avolumar, trazer recursos para Santa Catarina, para todas as nossas BR, a BR 470, a 282, a 163, a 285, que falta 1 quilômetro para terminar no sul de Santa Catarina. Eu sei como fazer isso. Eu quero estar ao lado do presidente Bolsonaro, sendo parceiro do governo, não virando as costas para o governo depois de eleito, para que a gente consiga destravar, falar com os relatores das matérias, que isso é muito importante, tanto no Senado como na Câmara. No momento certo, não perder a data exata de apresentar projetos e conseguir colocar, junto com a nossa bancada federal, os 16 deputados e os 3 senadores, colocar verbas mais volumosas para que a gente consiga fazer com que Santa Catarina ande muito mais rápido. Então, senador, o senhor precisa andar um pouco mais rápido, porque na BR-470, para o orçamento de 2023, só dá para fazer 8 quilômetros com os recursos que tem no orçamento. Da 282, 3 quilômetros. Da 280, 7 quilômetros. E o ano passado só foi executado de 102 milhões, 3,6 milhões de reais. Muito pouco. Da BR-163, 7 quilômetros. E da 285, que o senhor fala aqui em Timbé do Sul, tem 312 mil reais. Não faz nem 1 quilômetro que é necessário. O contorno ferroviário de São Francisco do Sul não dá para fazer 1% da obra, senador. Então, me parece que com esses valores nós vamos ter dificuldade. E o que nós assistimos aqui parece que é uma briga de foice no escuro, para ver quem é mais amigo do rei ou de quem o rei é mais amigo. Mas dinheiro para obra mesmo, na dica de nada. Vamos lá. Próximo tema, a gente sorteia aqui na urna do debate. O próximo candidato a perguntar sobre combate à fome é o candidato Jorge Boeira. Para quem que o senhor pergunta, candidato? Eu quero perguntar para o senador Espiridião Amin. Espiridião Amin, o candidato já respondeu nesse bloco. Já respondeu? Nós temos aptos o candidato Décio Lima, candidato Jorginho Melo, Tramontim e Ralph Zimmer. Eu vou perguntar para o Ralph Zimmer. E Jean Loureiro. Eu vou perguntar para o Ralph Zimmer. Isso. Qual as suas propostas para o combate à fome no estado de Santa Catarina? Primeiro, não votar no PDT, né? Que é o seu partido que comandou o Ceará e que o Nordeste continua em fome na mão da esquerda, enquanto Ciro Gomes, seu candidato, vai para Paris no segundo turno, joga como sempre, perde como nunca. Né? Vai ficar fora do segundo turno, vai para Paris, uma dessa vai junto com o senhor, daí é problema de vocês dois. Tirando a esquerda do governo, dá para combater a fome. Por quê? Porque vai gerar trabalho para a população e a melhor política para combater a fome é a geração de emprego.
é reduzir tributo para quem produz, poder empregar as pessoas e não ficar bolsa para cá, bolsa para lá, para ter um exército de faminto com voto cativo. Então, a nossa proposta é reduzir o tamanho do Estado, essas licitações, aliás, que não existem, para alocação de prédios, para empresas terceirizadas de limpeza e vigilância, que como 85% das nossas rendas, vamos diminuir isso, levar para a sala de aula, reformar as nossas escolas para que os pais possam ter acesso ao serviço público dali, o servidor ser valorizado no sistema misto, com teletrabalho, trazendo tecnologia, né? E deixando a tua turma e a do Ciro lá no Ceará, que é o lugar mais atrasado do Brasil, o Nordeste, porque votaram em vocês no PDT, inclusive no Brizola, que acabou com o Rio de Janeiro, por isso que aquele estado, e aqui em Santa Catarina, seu partido está acabando. Se o senhor aprender um pouquinho mais, a gente traz o senhor para o próximo, mas vai ter que melhorar. O Partido Democrático e Trabalhista, PDT, tem 43 anos e prestou uma grande serviço para o Brasil, não só com os governos de Leonel Brizola, mas com o governo de Ciro Gomes no Ceará, porque o foco sempre foi a educação. A educação é exemplo, a educação do Ceará é exemplo para todo o resto do país. Até 2024, todas as escolas públicas serão em tempo integral. O primeiro estado a dar conta dessa tarefa. Mas é pela educação que nós vamos combater a fome. É pela escola em tempo integral que nós vamos combater a fome. É através das bolsas de permanência no ensino médio que nós vamos combater a fome. Nós vamos investir em recuperação de rodovias que vai gerar emprego. E aqui, nesse governo, não vai ter roubalheira. É Ciro e Jorge Boeira. Candidato Ralf, tréplica. É Ciro e Jorge Boeira só se for em Paris, né? Porque não vai nenhum nem outro pro segundo turno, somando não dá meio. O que eu quero dizer para você, catarinense, é o seguinte: eu até fico compadecido com o Boeira, que veio de uma origem simples como eu, que trabalhou, venceu, estudou, mas isso tudo porque teve emprego. A melhor política para combater a fome é o emprego e não dar bolsa para manter a pessoa na rédea no voto cativo. É ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Tá aí o Ciro Gomes falando bobagem, 20 anos no Brasil indo no segundo turno para Paris. A passagem já deve estar até comprada, porque esse ano acho que não faz 5%. PDT, sinto muito, graças a Deus nunca governou Santa Catarina, por isso que é um estado bem desenvolvido. Não é a bandalheira que é o Rio de Janeiro, que o Brizola acabou com o Rio de Janeiro, né? Então, o senhor Jorge Boeira, nós do PROS vamos reduzir tributo para o empreendedor gerar emprego, para as pessoas poderem comer com o seu trabalho. Essa é a nossa política e nossa baboseira que o Ciro vai contar lá em Paris, que aqui não cola. Dando sequência ao nosso debate, segundo bloco, temas determinados. O próximo tema, combate à corrupção. Pela ordem de sorteio, quem faz a pergunta é o candidato Décio Lima. Estão aptos a responder os candidatos Jean Loureiro, Jorginho Melo e Odair Tramontim. Carlos Moisés. 30 segundos, candidato. Carlos Carlos Moisés já respondeu. Vamos lá, de novo. Jean Loureiro, Jorginho Melo ou Odair Tramontim. Odair Tramontim. 30 segundos. Odair, eu quero debater aqui contigo ao fazer essa indagação, mas que você venha com o espírito de governança da estrutura do Estado. Ou seja, não com aquele perfil de promotor dos quais eu conheço muito bem a tua carreira. Quais os mecanismos que nós poderíamos ampliar no combate à corrupção e no controle? Décio, eu trabalhei muitos anos como coordenador do GAECO, do combate à corrupção, e aprendi que a mãe da corrupção é a burocracia, é o excesso de regulação, na medida em que você cria a dificuldade para vender a facilidade. O Partido Novo tem no seu DNA a diminuição da interferência do Estado na vida em geral, especialmente das atividades econômicas. Nós temos feito lá em Minas Gerais, onde nós somos governo, em Joinville, onde nós somos governo através do nosso prefeito Adriano Silva, revogaços de normas inúteis que emperram o desenvolvimento e que geram muito a corrupção. Então, o binômio eliminação da burocracia inútil e
transparência é a melhor forma, é o melhor remédio para se combater a corrupção. Mas, além disso, né, combater com controles, utilizar a lei penal, que é muito frouxa, tanto que, respeitosamente, né, o teu partido tem sido a referência de corrupção no Brasil e no mundo. E nós vemos que o candidato a presidente da República esteve preso, deveria continuar preso e é candidato. Odair, o Dallagnol do Ministério Público deveria estar preso, o Sérgio Moro deveria estar preso por utilização do Judiciário e do Ministério Público. Eu fiz uma pergunta do ponto de vista da gestão pública que nós temos que responder. Quanto ao presidente Lula, não tenha a menor dúvida, ele não só foi inocentado, ele é um injustiçado, como foi Mahatma Gandhi, como foi Martin Luther King, como foi Mandela, aqui pertinho, como foi Pepe Mujica. Agora, o que eu acho é que nós temos que criar instrumentos para permitir que o Estado tenha transparência. Quero criar o portal da transparência, quero criar uma secretaria de controladoria e quero fazer isso que você colocou, acabar com o Estado do papel. O cidadão catarinense vai ter o Estado num aplicativo de celular para conferir todas as ações governamentais e poder ali fazer as denúncias de atos que são considerados corruptos. Décio, o maior controle é a punição. É cadeia para esses vagabundos que assaltam o dinheiro público, que tiram o dinheiro da saúde, da infraestrutura, e vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O Lula não foi inocentado, catarinense. O Lula teve o processo anulado por juízes que ele próprio nomeou. Foi condenado por 10 juízes. E o Deltan, Moro, são os meus mocinhos. O bandido está do teu lado. Eu respeito muito esses juízes, esses promotores que colocaram o Brasil a limpo e, lamentavelmente, pelo teu partido, pelas nomeações para o Supremo Tribunal Federal, anularam um processo no tapetão. E o catarinense sabe, o brasileiro sabe, e o eleitor vai responder nas urnas, porque nós não podemos passar por esse vexame. Próximo tema sorteado para a próxima pergunta, que será feita pelo candidato Carlos Moisés, na ordem prévia de sorteio. Meio ambiente. Candidato Carlos Moisés, aptos a responder para o senhor: Décio Lima, Jean Loureiro e Jorginho Melo. Décio. Por favor, 30 segundos. Décio, as políticas de meio ambiente, a gente tem avançado bastante em Santa Catarina com a transição energética justa, né, para manter, ao mesmo tempo, a economia do Sul funcionando, mas também novos modais, novas matrizes energéticas para a gente poder estar trocando, né, menor interferência na camada de ozônio, enfim, menor impacto ambiental e atrair novos investimentos nesse sentido. Qual é o teu projeto para um desenvolvimento equilibrado? Bom, nós temos que fazer um processo com os órgãos intermitentes. Nós temos um modelo no Brasil com relação à defesa do meio ambiente que, na verdade, ele traz cisânia na construção daquilo que é o caminho não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo, que é a sustentabilidade. Um modelo que a humanidade não pode mais se permitir que hajam as agressões ao meio ambiente. Portanto, nós temos que reunir o setor produtivo, aqueles que agem na agricultura, aqueles que desenvolvem a economia e estabelecer com eles um relacionamento que não seja um processo permanente de contencioso. E também não permitir aquilo que recentemente nós vimos do governo Bolsonaro, inclusive gravado, ou seja, abram-se as porteiras para que os grileiros, para aqueles que agridem a nossa natureza, hajam fora do limite dos marcos regulatórios já existentes. Agora, Moisés, Santa Catarina é o 4º estado que hoje agrediu mais a natureza
nesses últimos anos. Eu acredito que essa também não é uma cultura do povo catarinense. Técio, nós temos ferramenta importante para controlar supressão de vegetação por satélite, suprimiu 9 metros quadrados, a gente identifica o desmatamento ilegal. Nós estamos estimulando a transição energética com a entrada de gás natural a partir da Baía de Babitonga. Estamos investindo 1 bilhão e 500 milhões de reais para levar gasoduto até o extremo oeste de Santa Catarina. E com isso nós já estamos recebendo novos investimentos. As termoelétricas, que são a carvão, já temos projetos para trocar a matriz energética para o gás, que impacta 40% menos. Novos investimentos também para desenvolver a nossa economia e descobrir novas fontes de riquezas, né, para que a gente possa encaminhar Santa Catarina. Um corredor energético para recarga de veículos automotores, 300 quilômetros de investimento da Celesc, que passa de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, e muitas outras ações do nosso governo no sentido de preservar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo desenvolver de forma sustentável. Olha, o nosso governo do presidente Lula, que é o depositário da esperança do povo brasileiro, vai trazer de novo as garantias da proteção da nossa natureza. E eu, como governador, Moisés, quero agir, como disse aqui, com a construção de uma sinergia entre os órgãos intermitentes. Não permitiu que o Brasil viveu recentemente nesse desgoverno sem que tivesse ali uma proteção devida a natureza, porque aumentou significativamente a devastação. Nesse governo se permitiram um aumento de 70% no Brasil e Santa Catarina se tornou o 4º no ranking brasileiro do ponto de vista das agressões ambientais. É o Lula que vai ajudar a construir e proteger a natureza brasileira e eu aqui em Santa Catarina. Próximo tema. Seguindo com o nosso debate, para a pergunta do candidato Jean Loureiro, o candidato fará a pergunta ao candidato Jorginho Melo, para que na última rodada possa responder de quem ainda não perguntou, que é o candidato Espiridião Amin. O tema, candidato Jean, atração de investimentos. O senhor tem 30 segundos, por gentileza. Candidato, Santa Catarina é um estado muito forte. Entretanto, tem dificuldade muitas vezes em trazer novas empresas. A falta de mão de obra qualificada, a dificuldade da infraestrutura das rodovias totalmente abandonadas, uma condição de não eliminar a burocracia e cada vez mais ter papel, licenças, autorizações e efetivamente poder mudar essa atratividade para as empresas virem para Santa Catarina. Qual é a sua proposta sobre esse tema? Candidato Jean, eu não tenho dúvida que atrair investimentos para Santa Catarina, o empresário precisa de uma série de algo que o Estado faça antes dele concordar e vir para cá. Por exemplo, infraestrutura. Nós temos que melhorar os nossos portos, nossos aeroportos, as nossas estradas. A Fiesc nos informou que 22 estradas de Santa Catarina estão em péssimas condições. A Fiesc, que é um organismo que merece a nossa credibilidade. Nós precisamos dar a melhoria suficiente na infraestrutura. Nós precisamos dar segurança jurídica para ele. Senão ele não vem. Nós precisamos ter uma política fiscal razoável que seja atrativa para ele. E nós temos que investir em tecnologia. Um governo digital para que ele tenha informações mais corretas. Por exemplo, o ensino ele vai precisar de mão de obra. Então, as escolas técnicas que eu quero fazer como governador, junto com o Sistema S, com a CAF, isso vai dar suporte para ter mão de obra qualificada, que isso é importante. E fazer o Pronamp. O Pronamp eu sei fazer. E isso gera emprego para a empresa que vai se estabelecer aqui possa ter mão de obra qualificada. Você vê como é difícil poder investir em Santa Catarina. E o governador Moisés, que se acha perfeito, diz que vai continuar tudo igual, não vai mudar nada. Está na hora de renovar Santa Catarina, está na hora de trazer mais dinamismo, diminuir a burocracia, melhorar a infraestrutura. Eu, quando tive a oportunidade de